Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live no Psicólogos Bela Vista. Hoje, especialmente, nós iremos abordar um tema muito interessante, intrigante, que é ciúmes. É o amor exagerado? Muito bem. De alguma forma eu quero convidar vocês a participarem disso junto com a gente. Entrou? Vamos ver, o Homero está aguardando. Olá, Meruco. Tudo bem por aí? Fala, Lele, beleza? De boa. Tranquilo. E aí, vamos começar definindo os ciúmes, por que é importante falar dos ciúmes. Eu tô achando que eu estava escuro, sim. mas sabe o que é? A minha tela que estava escura aqui. Não, você tá bem, você tá bem tranquilo. Não, é que para mim estava escuro porque eu tinha deixado aqui tudo escuro. Impressionante. É. Mas vamos lá, o Muito bem. pessoal está chegando, a gente vai falando e explicando por que eu acho que é importante, né, Lele, a gente falar desse tema. Primeiro que é um tema, enfim, é um sentimento muito comum, todos nós sentimos, né? Mas acho que o mais importante da gente falar sobre isso é porque, é, bom, não dá para a gente deixar de comentar que às vezes muitas situações de crimes, né, crimes passionais, às vezes eles são cometidos por conta desse sentimento dos ciúmes, pessoas que às vezes atentam contra a própria vida, né, por conta de ciúmes, né? E sem contar que o ciúmes é um combustível absolutamente poderoso, né, que leva as pessoas a estabelecerem relações abusivas, né? Não Uhum. sei se não dá para dizer que toda relação abusiva tem um ciumento, mas o que dá para dizer é que todo ciumento acaba levando a uma relação abusiva. Então, assim, é um tema importantíssimo. A gente tem que É. entender esses ciúmes, por que que ele está aí, o que que acontece, né? Por que que a gente sente da forma que sente, né? Para poder esclarecer para o pessoal e a gente poder fazer essa troca, né? Legal. Então é interessante a gente reforçar que ciúmes é um comportamento, um sentimento comum aos seres humanos, né? Sim, A sim. gente pode Sim. tentar identificá-lo. Alguns são muito ciumentos e outros nem tanto. Enfim. Bom, vamos embora, vamos falar, vamos discorrer aí sobre os ciúmes que eu acho que é importante. Para entender, né, o que que é o ciúmes, né? Isso que eu acho que é o mais importante. O que que é o ciúmes? Gente, o ciúmes nada mais é do que vamos dizer assim, o medo de perder algo que a gente preza, né? Toda vez que a gente se sente ameaçado, né, por perder aquilo que a gente preza, que a gente gosta, né, que a gente fez ali um investimento afetivo muito grande, é natural você sentir ciúmes, né? E existe o ciúmes relacional, que é esse que a gente vai focar um pouco mais aqui, mas tem ciúmes de amigo, tem ciúmes no trabalho, né? Enfim, o ciúmes ele se apresenta das mais diversas formas. Toda vez que a gente sente uma ameaça, né, sobre aquilo que a gente gosta, que a gente quer, né, que a gente aprecia, sente aquilo ameaçado, é natural a gente sentir esse sentimento do ciúmes, né? É E uma importante de. resposta, só para a gente reforçar, então é uma Uhum. resposta natural ou comum diante de pessoas que experimentam uma certa insegurança, criada ou real, Isso, né? isso, O ciúmes isso. é Ela uma pode ser real. resposta comum diante de situações em que eu me sinto inseguro. E essas situações, de novo, Perfeito. elas podem ser criadas, né? Porque eu fantasio, porque eu viajo na maionese, porque eu tenho uma angústia muito grande, né? De separação, de perder essa pessoa. Então eu fico lendo situações que não existem para confirmar o meu sentimento. É Isso. isso, né? É isso mesmo. E o solo fértil do ciúmes, Lê, é a incerteza, é a dúvida. Só existe ciúmes na incerteza e na dúvida, né? Por quê? Porque quando você, por exemplo, se você descobre uma traição, se o fato é consumado, o sentimento é outro, é raiva, é Sim. frustração, é outro sentimento. Para ser ciúmes, ele tem que morar na dúvida, ele tem que morar na incerteza. Você sempre fica com aquela dúvida fantasiada de que será que está me traindo? Será que está me trocando? Será que vai me abandonar?
esse será, essa dúvida Legal. e incerteza, o solo fértil para os ciúmes, né? Legal. Então É, deixa de ser ciúmes quando eu configuro, quando eu identifico realmente, né? Quando é validado, aconteceu alguma coisa, aí deixou de ser ciúmes para ser outro sentimento. Enquanto está no campo da possibilidade, do pensamento, do eu acho, aí sim é o ciúmes. sim, sim, aí sim é os ciúmes. E é complicado, porque assim, é um sentimento que traz muito sofrimento. Né? Por isso que eu falo, é legal de falar. Ele traz muito sofrimento para quem é ciumento, né? E para quem sofre ali com os ciúmes, né? Os dois sofrem com a situação, né? O ciumento, porque, enfim, ele está sempre vivendo nessa angústia, né? Da dúvida, do medo de perder, da falta de confiança, né? Ou seja, as inseguranças deles ele, ficam mais, vamos dizer assim, expostas, né? Fica evidenciado, né? E fica muito mais evidenciado, então ele sofre com aquilo, e é óbvio, ele vai estabelecer estratégias para lidar com isso, e essas estratégias são as mais diversas. A mais comum, por exemplo, é o de controle, né? Então ele precisa é, é, sentir que tem o controle sobre o outro, sobre o parceiro, né? Para se sentir minimamente seguro. Então, os Né? controladores, se tem controlador ouvindo a gente, já sabe que você potencialmente é um ciumento, né? E seria interessante, o pessoal que está assistindo a gente, se vocês quiserem contar fatos aí rapidinho, ou, enfim, interaja aí com a gente, manda pergunta, porque isso facilita bastante aqui também na nossa troca. É legal a gente trazer ilustrações com aquilo Uhum. que vocês trazem também, né? Enriquece, né, a discussão. Opa, enriquece bastante. Podem Até mandar suas porque, perguntas. enfim, a gente pode até deixar uma pergunta aqui pro pessoal. Quem aqui já teve uma crise de ciúmes, assim? Dá para mandar um joinha, assim? Tipo, crise mesmo, perdeu o sono, ficou zoado. Manda um joinha aí, quem que já teve uma crise de Ah, ciúmes meu aí. Deus, ó a galera se assumindo. Eu sou Ó, ciumenta, Vanessa Vieira, eu sou ciumenta. Joinha, manda. Flávia, Camila, Pois é. Branca, eu dou joinha, Ah, quem não vai dar um joinha, né? Todo mundo já sofreu ali a Elisa, sua crise Dani, de ciúmes. Daniela, a Raquel Sola, o Raquel Fernando ciumenta não. ali. O Fernando não, o Fernando é livre. Ó, o Gustavo. E de novo, né? O ciúmes é interessante que, de alguma forma, a gente precisa lidar com uma maneira um pouco mais naturalizada, porque ela é uma resposta humana, né? Uhum, E é interessante que eu estava pesquisando sobre isso e que até entre uhum. animais existe ciúmes. Você pode ver, Sim. por exemplo, o cachorrinho, né? A mãe, a cadelinha que teve seus filhotes, os cachorros ficam brigando entre si para ter a atenção da Uhum, mãe. Ou seja, sim. isso não é um privilégio só de seres humanos. Há uma É, justificativa aí para os ciumentos, né? Para ficarem mais tranquilos. Isso não é comum só aos seres humanos, acontecem também em outros animais. No sim. entanto, É, é interessante a gente pensar e assumir essa condição nossa, essa dificuldade nossa para tentarmos transformar os ciúmes ou sim. Sabe, manejar melhor os nossos ciúmes. isso. Sabe que existem algumas teorias, né, Lê, que falam, né, e tenta explicar os ciúmes, né, porque, enfim, ele está presente realmente em todos os animais. Né? Quem não tem um cachorrinho ciumento? Eu tenho um cachorrinho lá em casa que se você pega o gato no colo, ele surta. Se você, assim, tá abraçado com alguém, ele surta. Ele é extremamente ciumento. Né? É um pincher, né, gente? Então não tem jeito. Pincher é tudo. Pincher é tudo. É um negócio incrível. Mas sim, tem algumas teorias que explicam os ciúmes. Tem uma teoria mais evolucionista, né, que diz assim que o ciúmes ele é uma manifestação natural nos animais de uma maneira geral, mas que tem a ver com a proteção genética. Sim. Né? Ou seja, se você tem ali a tua prole, né, você quer proteger a sua prole, né? Você quer ter certeza de que Uhum. aqueles filhotes são seus. Então, o ciúme nasce daí, dessa necessidade de ter a certeza de que você está cuidando dos seus genes, né? Uhum. Criando os seus genes e não os genes de um outro. Né? Uhum. Por isso essa questão da busca da certeza, do controle, do ciúme, do querer para si.
né? É uma teoria que, enfim, que explica, né? Tem esse discurso. Tem um discurso que é mais relacionado à questão da disputa, né? Por sobrevivência mesmo, por espaço. Por exemplo, uma coisa, você pega uma porca, né? Ela dá muito mais filhotes do que ela tem de teta para amamentar. Então, ou seja, alguns filhotinhos ali vão ficar no meio do caminho, né? Então, que se explica o ciúmes por essa restrição de tem um nome que eu esqueci agora. É uma restrição ali. Então, rola essa disputa, e essa disputa gerando esse apego. É um outro discurso que vai falar a Então, quando respeito ele se disso. sente não predileto, quando ele não se sente privilegiado, ele acaba recorrendo a esse recurso dos ciúmes para Uhum. tentar chamar atenção, para tentar receber atenção. É isso? Sim, sim. A gente É, recebeu algumas perguntas aqui, Miro, só para a gente continuar provocando, né? Então, a gente está uhum. falando da relação, que é natural ter ciúmes, que é uma tentativa, talvez, pouco adequada, pouco saudável na busca da atenção, do amor, do afeto. Aí o Wallace fez uma pergunta aqui. Mas quem não tem ciúmes? É porque não gosta o suficiente? A gente pode Olha pensar aqui. um pouco sobre isso, hein? Olha que interessante, né, Lé? Teve três perguntas. Uma que perguntou também, acho que foi a Erika, perguntou sobre se ciúmes está relacionado à insegurança, e a K perguntou que se não tem ciúmes, não tem amor. Vamos começar pela do Wallace, né? Uhum. Uma coisa que é importante dizer, assim, a gente tem que diferenciar o sentir ciúmes e o agir em cima dos ciúmes. São coisas diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, o ciúmes ele é um sentimento extremamente verdadeiro, é um sentimento extremamente honesto. Quando você sente isso é porque você gosta. É porque você tem algum investimento afetivo você tem por aquela pessoa. Sentir ciúmes, né, a gente não consegue fingir. A gente consegue fingir o comportamento do ciumento. Você pode fingir, né, estar com ciúmes, mas fingir sentir ciúmes você não consegue. Né? Então, a gente diferencia. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas, Lê, elas conseguem, vamos dizer assim, elas não agem em função dos ciúmes. Porque a gente entende o ciumento como aquela pessoa que age em cima dos ciúmes. É isso que cola no ciumento. Né? O ciumento é aquela pessoa que age em cima dos ciúmes. E não é verdade. Né? A Uhum. gente pode sentir ciúmes, mas não agir em cima dos ciúmes. Isso não, e aí as pessoas acham que elas não são, que elas não têm ciúmes. Acaba tendo ciúmes, não tem jeito. Assim, Só não tem maneja melhor, no investimento. caso, né? É, é porque assim, não existe investimento afetivo que a gente faça que, assim, que não leve você a ter um medo de perder. Né? Uhum. Quanto maior o investimento afetivo que você tem, né, enfim, imagina assim, só para ilustrar, uma mãe que tem uma mãe e um filho, uma criança, assim, ela vai ter medo de perder aquela criança. Por quê? Porque o investimento afetivo é muito forte. Uhum. Né? Então, assim, é natural a gente ter um investimento afetivo e ter esse medo de perder. Agora, o que acontece é que algumas pessoas não necessariamente reagem em cima dos ciúmes. Né? Mandaram uma pergunta grande aqui, Lê. Putz. É, eu tô lendo aqui. Vai falando que eu vou. Vai olhando aí. Né? Então, o que acontece? Né? Como eu estava explicando, então algumas pessoas não reagem em cima dos ciúmes. A outra pergunta foi relacionado se quem não tem, como que é ciúmes e amor? Eu não, você lembra aí? Foi da É, Cá que ela perguntou? se não tem ciúmes, então não tem amor? Então, isso é legal a gente falar. A gente precisa desconstruir um pouco essa ideia, porque isso varia de cultura para cultura, né? A gente está numa cultura que talvez valorize um pouco os ciúmes, ou colhe o sentimento dos ciúmes no amor. Né? Uhum. Talvez a construção romântica, né, de amor que a gente vivencia na nossa cultura abraça o ciúme como manifestação de amor. Né? E aí o que acontece? Algumas pessoas, enfim, entendem que se a pessoa não sente ciúmes dela ou não manifesta, porque eu falei, não é questão de não sentir, mas é questão de não manifestar ciúmes, como se ela não amasse. Né? Uhum. O que não é verdade. Porque, assim, é, existem algumas culturas, né, culturas que privilegiam a liberdade, que vai entender o contrário. Por exemplo, cultura americana, por exemplo, né, vai entender os ciúmes
como uma forma de não amor, né? Ou seja, se a pessoa é ciumenta é porque ela não me ama, porque se ela me amasse, ela confiaria em mim. Se ela me amasse, ela respeitaria a minha liberdade, né? Uhum. É que aqui na nossa cultura a gente acaba entendendo o ciúme como uma forma de amor, né? E é interessante falar, né? Porque alguns casais, eles entram nessa dinâmica de provocar ciúme no outro, né? Para se sentir seguro afetivamente. Aí entra a pergunta que fizeram aí, de ciúme e insegurança, né? Então, entra nessa dinâmica e faz aqueles joguinhos, né? Aqueles joguinhos emocionais para fazer com que o outro se sinta enciumado, porque isso gera segurança, faz com que a pessoa se entenda que ela é amada. De novo, né, é um comportamento pouco saudável para tentar o resultado esperado, né? Porque a pessoa que joga os ciúmes, né, ou estabelece um jogo de ciúmes, o que ela está tentando é ter a atenção dessa pessoa, é testar se essa pessoa a ama de verdade. E é um Isso. perigo, né? Porque é uma faca de dois gumes. Porque a pessoa de fato pode ter uma resposta, não, te amo, não é isso, não é bem isso, ou o cara ficar de saco cheio, uma moça ficar de saco cheio e falar, meu amigo, não suporto essa condição, estou saindo fora dessa relação, né? Acho que é uma ideia para exemplificar, né? Quanto mais você espreme a gelatina, mais ela Uhum. esparrama entre os seus dedos. Então, para uma pessoa insegura, apertar demais a relação, ela vai provocar que essa relação termine, acabe. Sim. Então, é um Exa- jogo muito perigoso. Não, perigoso. Assim, tem uma coisa, alguém perguntou aqui se existe ciúme saudável. Eu vou falar uma coisa que talvez a gente não costume ouvir em nenhum outro lugar. O ciúmes, ele é um sentimento de proteção. Uhum. Meio maluco falar assim, como assim? Porque a gente ouve falar muito negativamente dos ciúmes. Até aqui a gente vai bater bastante nesse comportamento do ciumento, né? Mas ele é um sentimento de proteção. Ele não está lá à toa. Por que que algumas pessoas são mais ciumentas do que outras? E por que que algumas pessoas manifestam ciúmes de uma forma e outras de outra? Existem manifestações de ciúmes de diversas formas, né? Sim. Mas por quê? Porque está ali para proteger algo. Em geral, os ciúmes nos protege de algo que é muito mais caro para a gente, muito mais sensível, né? Por exemplo, se uma pessoa tem um profundo medo, não trauma, um profundo medo de rejeição e abandono, né? É a pior dor ali, né? É se sentir rejeitado e se sentir abandonado. Por N contextos, por crenças, por viver. Assim, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na entrevista de sábado. Ou seja, se você foi abandonado, você pega uma criança de 8 anos, super apegado na mãe, de repente essa mãe abandona essa criança, né, e foi morar com outro cara, aquela criança vai ver uma ruptura, um abandono ali, né? Vai se sentir rejeitado. Ele vai ficar marcado para ele, aquela mãe que ele tanto ama foi embora, né? Se lá na frente, né, quando ele se apaixona ali pela primeira namoradinha, começa a viver, né, os afetos dele de uma maneira mais intensa, é natural que ele tenha ali aquele medo novamente de ser abandonado e rejeitado. Aquilo é muito custoso para ele, aquilo é muito caro para ele, é muito Uhum. sensível. E aí o que que acontece? Os ciúmes nada mais é do que uma manifestação, né, um sentimento que vai proteger ele desse abandono e dessa rejeição, né? Ou a Proteger em que tentativa sentido? de se proteger, né? É uma tentativa, né? Ele é protetivo a intenção dela é protetiva. Então, assim, o que que ele começa? Ele começa a querer controlar a namorada, né? Uhum. Com quem você tá, quem são seus amigos, não é para falar com fulano, essa roupa você não vai vestir. Ou seja, aquela cartilha da relação abusiva, né? Que a gente conhece. Aí o que vai acabar acontecendo? A menina vai encher os pacovar, não vai, né? Vai ficar pé da vida e Se vai for dar um. saudável, Então, se for saudável, exatamente, dá margem para a gente falar de uma outra coisa também, mas ela vai dar um pé na bunda dele e aí ele vai reviver novamente essa situação de abandono e rejeição, né? Vai ali, vamos dizer assim, vai cristalizando aquela crença de que todo mundo vai abandonando ele. É que vai ficando cristalizado para ele, vai virando uma verdade na vida dele, né, essa né? angústia de separação, essa angústia da perda, então ela acaba sendo um ingrediente extremamente importante na manutenção do comportamento ciumento, né? Então, Sim, pessoas que têm crenças de abandono, de que acham que vão ser abandonadas, de que vive constantemente relações em que se sente as relações de modo frágil,
naturalmente acabam dando respostas mais ciumentas, né? Porque sim. então nasce dessa É. ferida, dessa angústia de ser abandonado, de ser repudiado, de ser Isso. preterido, enfim. E sabe o que é mais interessante, Lê? É que, em geral, as fantasias que as pessoas acabam criando em relação, né, de ciúmes, ou seja, vamos lá, imaginar esse menino que está namorando, né? Essa fantasia que ele cria a respeito de, sei lá, a namorada dele está com, sei lá, tem um amigo, né? E ele fica ali enciumado, controlando. A fantasia que ele cria tem uma lógica relacionada à crença dele de abandono. Ela encontra uma lógica nisso, nessa vivência passada, assim, né? Como a mãe abandonou para, né, morar com o outro, ele vai encontrar uma lógica bem racional na fantasia dele, de que em determinado momento ela vai abandoná-lo também com o outro, Uhum, né? Tem uma lógica, isso que é importante, a fantasia encontra uma lógica na crença, uhum. né? Por isso que ela é tão perturbadora, por isso que ela assume o controle e não há racional que resista, né? É verdade. Então a pessoa fica tomada por aquilo, ela não consegue, vamos dizer assim, A pensar de uma crítica maneira comprometida, né? e exatamente, ela não consegue fazer esse discernimento e ela mergulha naquela fantasia e toma aquilo como verdade, né? E aí todo um comportamento, né, para se certificar de que não é isso, de que, enfim, Estabelecer pra, pensamentos, né? Juízo crítico, dado de realidade, para se descolar desse sentimento que de alguma forma foi experimentado, né? sim, Então, sim, dá trabalho, porque vai precisar entrar em contato muitas vezes com dores lá do passado, né? O sintoma, o ciúme é um sintoma, né? Muito possivelmente não necessariamente dessa relação em que a pessoa está vivendo, né? Mas em função de históricos passados, né? sim, sim. Ele Bom, sempre vai encontrar uma ressonância em alguma coisa que a gente já viveu. Tem alguém aqui pedindo para a gente responder ela. Eu não tá. vi a pergunta dela. Você, Só você vou viu mandar um aí? abraço aqui pro Dani, que mandou que é fã da gente. Dani é um querido, é um psiquiatra Ah, Dani. topzera, Sim, psiquiatra referência, lá né? do HC, também tem Aliás, consultório. vamos fazer Brotherzaço da gente. vamos jogar uma pressão nele aqui, Dani. Você tem que fazer live com a gente, cara. Por favor, Dani. É... tem, Dani tem que trabalha fazer muito live. com sexualidade, transgênero, é um cara super high profile dessa área aí. Um abraço, querido. Sim. Então, acho que a Vani está pedindo para a gente responder uma pergunta, só que eu É, não sei qual foi a pergunta ela dela. disse assim, que eu não fui abandonada e sou ciumenta assim. Por quê? Ela teve um outro comentário que ela disse assim que se dá para ser ou deixar de ter ciúmes. Como a gente tem construído o pensamento, né? Muitas vezes o ciúme é uma resposta desproporcional a uma situação que nós estamos vivendo. Muitas vezes, não que todas as vezes são, né? Porque como a Mary já Uhum, discorreu, a ideia dos ciúmes nasce então de uma tentativa de proteção de algo que é muito importante para mim. Isso vale para qualquer relação, pais, filhos, amigos, algumas pessoas até com coisas, né? Dependendo de como ela se relaciona, até com as coisas ele tem ciúmes. Tem gente que não gosta de emprestar livro, tem ciúmes dos livros, enfim. É um comportamento que manifesta, ou que comunica, ou que tenta comunicar uma tentativa de proteção. Ele está protegendo algo. uhum. Isso pode acontecer como uma das possíveis respostas, não é a única resposta, de que é um sintoma comum em pessoas que experimentaram algum tipo de rejeição, de abandono. E não necessariamente um abandono real, alguém te deixou, mas em alguma situação em que você se sentiu deixado. Sim, Às vezes a sim, pessoa permaneceu, mas emocionalmente essa pessoa te abandonou, ou você achou que foi abandonada. Diante disso, quando você vive uma relação onde você deposita amor, onde você deposita afeto, você teme reviver essa experiência do abandono. Então, é perfeito. olhar para essas questões, né? Dessas questões que desencadearam possivelmente esse sintoma que é o ciúme e cuidar disso. Porque pode ser uma resposta desproporcional à relação atual. Porque ela é um reflexo daquilo que você viveu em algum momento, Uhum, né? sim. Momentos lá atrás. É importante as pessoas buscarem ajuda até para elas encontrarem
que é sensível a elas, né? Uhum. Do que elas estão tentando se proteger, né? Porque se elas não olharem para isso também, vai ficar muito mais difícil Sim. de encarar esse sentimento. Porque uma outra coisa que acontece, eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui, vou tentar. O ciúmes, ele é um sentimento muito parecido com o do, assim, ele é um comportamento muito parecido com o do toque, Uhum. né? Porque o que que a pessoa com toque tem? Ela precisa, vamos ver lá, a pessoa precisa verificar se fechou a porta. Aí ela fica, nossa, será que a porta está fechada? Vai entrar bandido aqui em casa? Ela vai lá e verifica. Aí passa um tempo, ela, mas será que eu virei a chave? Eu não virei a chave? Puxa, ela vai lá verificar de novo, Uhum. né? Porque ela o tempo todo está na dúvida e na incerteza. Será que fechou? Será que está trancada? Aí ela vai fantasiar, mas se entrar um ladrão? Não, mas eu tenho, né, tá escuro, preciso verificar de novo. O ciúme é a mesma coisa, a pessoa precisa ficar checando o tempo todo. Será que ele está lá no trabalho mesmo? Uhum. Vou ligar. Aí liga, fulano responde do trabalho, tá. Tá, mas se ele estiver mentindo para mim? Né? E se ele combinou com alguém, não sei o que, e está em outro lugar? Eu não ouvi barulho não vou ouvir barulho de fundo. Ele deve ter ido para outro lugar. Aí tem que checar de novo. É muito parecido com o toque. O funcionamento ele é muito parecido. O que que acontece? A cada cheque que a pessoa faz, por isso que é interessante, eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui, mas a cada cheque que a pessoa faz, a cada checada que ela dá, ela tem um alívio quando ela consegue checar. Né? Ou seja, ligou para saber se o fulano estava lá, o parceiro estava lá. Ah, tá. Alívio. Aí vem a fantasia de novo. Mas Uhum. será? Eu não ouvi barulho, não sei o quê. Aí tem que checar de novo. Uhum. Alívio. A cada alívio desse, você tem uma liberação de dopamina ali no organismo. E aí funciona como uma dependência química. Né? Funciona como um alcoolismo. Você precisa de cada vez mais, né, para chegar naquele, cada vez mais, vamos dizer assim, dopamina, para chegar naquele efeito de alívio. Então ele vai precisar checar cada vez mais. Ele vai intensificar cada vez mais o controle dele, Sim, né? sim. É uma E, tentativa do controle, né? e isso, E eu gosto da frase, né? Porque nada é tão seguro assim, né? À medida que a gente vai construindo um contrato relacional, quando a gente estabelece contratos relacionais de maneira clara, bem estabelecida, é que a gente consegue aliviar os sintomas ciumentos. Mas, na verdade, é um trabalho constante, é uma revisitação da relação para tentar entender. E, às vezes, eu vi alguém dizendo, né? Porque a pessoa comunica algum tipo de comportamento que gera insegurança. E, às vezes, não. Às vezes o parceiro é uma pessoa idônea, que caminha seguramente, que não gera nenhum tipo de comportamento duvidoso, mas ela fantasia esses comportamentos. Ela fica imaginando situações para corroborar esse sentimento de insegurança. Por exemplo, como a Mary estava dizendo, está no trabalho. E na cabeça dela, bom, no trabalho, ou ele, né? Está no trabalho, isso uhum, pode acontecer, é uma possibilidade. Será mesmo que ela está no trabalho e tudo mais? E constrói uma situação para reforçar o seu sentimento. Te liguei e não atendeu, você estava com alguém. uhum, Porque é tão verdade aquele sentimento que qualquer situação do ambiente ele acaba usando para reforçar o seu sentimento. Então, ligou, sim, não atendeu, estava com alguém. Ele nunca vai pensar, por exemplo, que a pessoa não podia atender, que ela não viu o telefone tocar, que o telefone estava descarregado. Ela vai legitimar por meio dessa situação que algo está acontecendo e que de fato ele está sim, sendo traído, né? sim, Então é um perigo não só para a pessoa ciumenta, mas para toda a relação que a envolve, né? Então, sim, nem sim. sempre é responsabilidade do parceiro que é o alvo dos ciúmes. Às vezes é a própria pessoa que desencadeia em função das suas fantasias. E só para a gente não perder, Homero, a Hum, Ciomara, ela disse que já sim. atendeu diversas mulheres extremamente machucadas pelo nome ou em nome do amor e do cuidado. Quando o ciúme deixa de ser ligado a estes sentimentos, mas ao sentimento de posse? Acho que a ideia, né? Qual que é o limite desses ciúmes no sentido do cuidado, da proteção? Onde é que ele acaba sendo um problema, o ciúmes patológico, por assim dizer? É interessante essa pergunta, né? Porque a origem da palavra ciúmes, ela deriva da palavra zelo, no latim. Eu não vou lembrar agora, vem de zelo, né? É isso Que mesmo. implica, que indica cuidado.
né? Uhum. Então, assim, é natural que quando você goste de alguém, eu sempre digo assim, cara, sentir ciúme, e o ciúme, né, ele é saudável. Até porque o que fortalece o laço a dois é a ameaça do terceiro. Olha que maluco isso. O que fortalece o laço a dois é a ameaça do terceiro. O ciúme é sempre uma coisa a três, né? Mas ele tem esse aspecto bom, porque se você tem medo de perder, você tem um cuidado maior. Né? Uhum. Por isso que eu falo que ele fortalece o laço. Essa ameaça do terceiro acaba sempre fortalecendo o laço. Você sempre Uhum. fica um pouco mais atento. Agora, a gente tem que entender que existe uma diferença entre esse cuidado e o controle. E Uhum. aí, uma coisa que eu acho que é importante aí é a questão da liberdade, do Quando há o compromisso. cerceamento da liberdade do outro, deixou de ser ciúmes para ser controle. Exatamente. Deixou de ser cuidado, né? Porque Uhum. uma coisa é você ter um cuidado com o outro, você ter medo de perder o outro, você falar das suas inseguranças para o outro. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, talvez eu até antecipe um pouco a resposta, né? Que eu ia deixar um pouco mais lá para o final, mas eu vou trazer porque, enfim, eu sei que tem muita gente aí já com essa dúvida. O que eu costumo dizer é o seguinte: vamos tentar separar, tentar organizar. A melhor maneira de lidar com ciúmes, né? Ou seja, de encarar isso é, é a dois, é com um casal, né? Uhum. Ou seja, é natural sentir ciúmes, é natural sentir ciúmes, é natural ter medo de perder, é natural ter medo de perder. Mas qual é o problema de falar disso? Uhum. Por que que um casal não pode falar um para o outro que está se sentindo ameaçado, inseguro, né? Porque Putz, a olha, se aquele... vulnerabilidade é um problema na relação, né? Exato. O cara pode chegar para a moça e falar, cara, aquele teu amigo lá, olha, o cara é mó legal, né? Ele veio boa, né? Boa Cara praça, isso bonito, aqui, hein? cara bonito e tal. Tipo, pode falar para ela. Qual é o problema de conversar e falar que se sente ameaçado e se sente inseguro? Porque essa abertura do diálogo, o diálogo que eu acho que é a principal ferramenta para um casal, para tudo, né? Ela tira a fantasia e traz para a realidade. Uhum. Né? Porque dá a oportunidade do outro falar, não, é meu amigo, não sei o quê, a gente não tem... Sabe, tirar da fantasia e passar a segurança que às vezes o outro que está se sentindo seguro precisa. Sim. Então, poder falar, né, ter uma relação com diálogo, ela é uma ferramenta, assim, importante, eu diria até fundamental para lidar com esses ciúmes. Né? O que acaba acontecendo, né, é, é que para algumas pessoas nem sempre isso funciona. Esse ciumento que você falou, né, que é o mais patológico, isso não vai funcionar muito bem, não, porque aí é uma questão de doença e Do só delirante, né? A pessoa possivelmente está delirante. delirando, aí precisa de Isso, médico, precisa de intervenções mais diretas, porque é patológico, né? isso. E outra coisa que eu queria trazer, que eu acho que a gente vai fugir um pouquinho, mas, enfim, né, é importante falar. O que acontece? Também acontece muito das pessoas não saberem bem o que elas querem em termos de relacionamento, né? Porque lembra que eu falei que o ciúmes, o solo fértil dele é a insegurança e a incerteza, Uhum. né? É o solo fértil dele. Então, se você está num relacionamento com alguém que não sabe muito bem o que quer, né, da vida, né, o que quer daquela relação, o que ela tá comunicando para o outro, né? Uhum. A dúvida e a incerteza. Isso vai deixar o outro mais inseguro e pode ser que esse sentimento de ciúme se manifeste com mais intensidade. Então é Uhum. importante as pessoas também, vamos dizer assim, saberem o que elas querem em termos afetivos. Né? Tem aquilo que hoje que o pessoal chama de, né, responsabilidade afetiva. Né? Uhum. Não dá para ficar brincando com o sentimento do outro, não dá para ficar bagunçando, né, afetivamente a vida do outro, porque isso traz consequências. Né? Sim, Então, assim, saber também o que quer, saber que tipo de relação quer estabelecer, acho que a maturidade na hora de estabelecer relação, ela é importante. Né? Você saber o que você quer para a sua vida, você conseguir estabelecer uma relação onde a confiança seja um pilar, porque uma coisa é muito clara, ninguém vai ter controle sobre ninguém, ninguém tem controle sobre ninguém, uhum. né? E para para você se expor afetivamente, você tem que saber lidar com essa incerteza. Você não tem como você saber tudo que o outro está fazendo a todo momento. Relacionamento implica em risco, E isso, né? obviamente, você precisa estar exposto, né, Uhum.
ao outro. sim, Né? sim. Por isso que eu falo, o diálogo é tão importante, por isso que a troca, né, do dia a dia, principalmente dia a dia, ela é tão importante. Porque quando você olha no olho e você dialoga todo dia, fica muito mais fácil você ver verdade ali. Fica muito mais fácil você, vamos dizer assim, eliminar todas as fantasias e problemas que aquela relação tenha. Uhum. Né? É algo como eu considero a melhor maneira de lidar aí com ciúmes, né? Ou seja, para dar segurança num relacionamento. Então, Né? voltando um E, pouco à resposta da Silmara, acho que é o nome, né, uhum, das mulheres que foram agredidas e tudo mais. Então, quando os ciúmes ou quando esse cuidado passa a ser controle, uma tentativa constante de responsabilizar o outro pela sua insegurança, a tentativa de controlar como que o outro se comporta, se veste, com quem ele se relaciona, acho que é um sinal, um alerta vermelho para repensar a continuidade dessa relação ou, melhor ainda, procurar ajuda para que essa relação continue acontecendo, né? Porque é sim uma manifestação de insegurança da pessoa, né? E é normal se sentir inseguro. A grande questão é quando a gente transpõe essa normalidade e começa a ser violento, a controlar demais, a questionar demais, a pedir demais. Então, esse ambiente onde há o excesso de cuidado, o excesso de cerceamento, deixa eu ver teu celular, deixa eu ver com quem que você falou, sai, não sai, essa roupa tá curta, essa roupa tá longa, esse perfume tá muito arrumado para ir trabalhar, sim, sim, conflitos, conflitos, conflitos. Esse é o momento, então, de repensar a relação, né? sim, Para não chegar nesse lugar, né? Que eu acho que é o caminho anterior que o Melo estava dizendo. Conversar sobre, dizer, eu fico muito inseguro, eu percebo isso, aquela pessoa me desperta aquilo, eu estou enganado, como é que você a vê, como é que você se comporta? E tentar construir na própria relação um ambiente de segurança, sim. né? O que eu posso fazer para tentar colaborar com o outro, se há algo que eu possa fazer para aliviar esse sentimento, esse sintoma tão desconfortável que gera tanto impacto para a relação, né? Muitos casais têm uma relação tão bacana, um amor tão bacana e que acaba se perdendo em função dessas fantasias, desses devaneios, desses pensamentos pouco estruturados e organizados, começam a brigar, a se desgastar em função de coisas que Uhum, ele só pensou. sim. Não, então o caminho vamos falar disso, vamos conversar disso. Né? Se há a resposta da pessoa sobre isso, melhor ainda. Agora, se não há, a pessoa precisa pensar em outras alternativas. Vai manter uma relação onde você é violentado ou violentada, abusado ou abusada, extremamente controlado? Vai manter? Para que manter? Isso os filmes, ele tem tanto, o ciumento, né, vamos dizer assim, ele tem tanto medo de ser traído, mas as pessoas mais traídas são as ciumentas, né? Porque Porque promove, né? Empurra não tanto tem, a pessoa. é porque não estabelece conexão, né, Lê? Não estabelece relação com o outro. O outro não é visto. A única coisa que é vista é as suas inseguranças, né? É isso que ela acaba oferecendo ali para o outro. E ela pega essas inseguranças, joga nas costas do outro e fala: você tem que dar conta, Uhum, né? uhum. E acaba não estabelecendo isso. E o outro, para ter paz, porque não há paz com alguém que é ciumento, o que ele precisa fazer, né, para ter paz? Ele não pode falar a verdade. Porque se ele está no trabalho, né? Você vai imaginar uma moça, está lá no trabalho, e ela foi almoçar com um colega de trabalho para discutir uma reunião. Ela não pode falar a verdade. Uhum, uhum. Porque se o namorado dela, o marido dela, liga que é ciumento, pergunta, você está almoçando com quem? Ela diz, ó, estou almoçando com meu amigo, ferrou. E o que acaba acontecendo? Descobre, E né? aí alimenta, exatamente, alimenta as inseguranças. Ainda mais, você mentiu para mim. Estava me escondendo, por que você não me avisou que foi almoçar? Isso, Então exato. acaba complementando a relação, né? A pessoa Uhum, sai porque sente, sai e não conta porque sabe que se contar vai ter problema, mas de um momento ou outro isso pode chegar para a pessoa, né? sim, sim, Reforçando que o sentimento que ele carrega em relação ao outro estava correto, porque saiu para almoçar e não contou. Não contou por quê? Porque certamente estava fazendo algo errado. isso, sim.
né? essa dinâmica, ela é uma dinâmica absolutamente doentia, Loucura né? total, né? E Loucura que total. afasta, né? Afasta as pessoas se distanciam ali uma das outras, perde a conexão, né? Uhum, Deixa de viver o relacionamento de uma maneira saudável, ou seja, deixa de ser uma relação que produz saúde, vai ser uma relação que produz doença, sim. né? Porque E fica todo realmente mundo fica. desgastado, né? Fica todo mundo Uhum, adoecido, machucado, né? Porque acredita tanto naquilo que está vivendo e o outro não está entendendo nada, às vezes, do que está acontecendo, né? E acaba explodindo, né? E nessa explosão todo mundo sai machucado, todo mundo sim. sai ferido, E, uns mais e outros menos, mas todo mundo é, sai. E outros até e- morrem em função disso. sim, e quando não, Lê, às vezes o nível da pessoa, o medo de ser enganado, vamos imaginar assim, que aquilo que a pessoa tem tanto medo de ser enganada, de ser passada para trás, de ser trocada, ela fantasia tanto isso que muitas vezes ela acaba atraindo, né? Assim, atrai o parceiro dela só para poder dizer que, tipo, se ele me traiu, eu já traí também. Se ela me traiu, eu já traí também. Uhum. Sozinho, né? Assim, né? Ou seja, tudo acontece ali na cabeça dela. Ou É. seja, ela meio que já estabelece uma proteção como uma possível engano, né? E isso é muito comum, né? Às vezes no comportamento de alguns ciumentos, né? Que, enfim, e aí, óbvio, por ele ter sido em determinado momento infiel, ele projeta isso no outro e acha que todo mundo vai ter o mesmo comportamento que ele, Sim. né? É bem legal, Então, né? O infiel projeta a sua infidelidade na relação. exatamente. Então, se ele for infiel, ele acha que o outro vai ser infiel, o outro vai fazer a mesma coisa que ele fez, né? E aí, assim, não existe, né? Uma É. relação que possa ser saudável quando das pessoas é muito ciumento, né? Eu gosto de trazer a seguinte ilustração, né? Se você imagina aquele passarinho bonito que você vê na mata, cantando, pulando para lá e para cá, né? Canta bonito, né? Todo livre, sendo passarinho na vida dele, sendo ele, né? Na plenitude. Aí você gosta tanto daquele passarinho, o que que você pega? Você pega ele e põe dentro da gaiola, né? Aí você É. deixa o passarinho lá dentro da gaiola, é meu esse passarinho, e agora ele não voa para longe de mim, não corro risco de perder para nenhum predador, tá dentro da gaiola. Aí o que o passarinho acaba fazendo? Ele vai parando de cantar, ele vai ficando triste, porque ele não pode ser mais aquele passarinho Uhum. bonitinho que ele era, Uhum. né? Aí, né, você prendeu, né? O passarinho tá triste, o passarinho não canta, o passarinho não come, o passarinho vai definhando, o passarinho morre, né? Porque é isso que acaba acontecendo numa relação com alguém que é ciumento. Sim. Porque o outro acaba enxergando o parceiro como propriedade. E nós não somos propriedade uns dos outros. Nós somos parceiros, nós fazemos aliança, né? Nós decidimos ficar, nós decidimos construir, nós decidimos caminhar junto. E é isso que faz um relacionamento ser saudável, né? Esse alinhamento, esse acordo, vamos juntos, faremos juntos, construiremos juntos, e não sentindo ou acreditando que o outro seja uma propriedade, né? Porque não é, não é. E quando eu tento fazer do outro a minha propriedade, acontece o que aconteceu com o passarinho. Deixa de cantar, fica triste, rabugento, né? Pouco interativo, né? Então, entende o passarinho, vai voar com ele, vai cantar com ele, mas não tenta padronizar do teu jeito ou fazer do teu jeito ou esperar que o outro seja tudo aquilo que você desejou para ele, né? Não Sim, construa ideais. Isso é decretar a falência da relação, você desenhar ou querer que o outro seja exatamente aquilo que você pensou, né? exato, exato. E outra coisa que o ciumento faz, né, ou que leva, né, vamos dizer assim, o ciumento a ser, é o que a gente chama de um avarento afetivo, né? Tem aquele pessoa que é Boa, avarenta com dinheiro, né? Ou boa. seja, vai sair para jantar e esquece a carteira para não ter que dividir a conta. Né? E o ciumento ele vai se tornando um avarento afetivo, ele não sabe dividir afeto, né? Ele não sabe dividir afeto, ele quer tudo para ele, a necessidade de se preencher com o outro, a necessidade de ter o outro ali só para si, né? Ele não consegue dividir afeto, às vezes, com um familiar,
do parceiro, né? Se a esposa ele vai dar vai ajudar um irmão, ou vai fazer um carinho para a mãe, ou, né? Nossa, Alice, eu tô aqui, tá ouvindo? Seguindo aqui até o ele voltar. Então vai se tornando aí um avarento afetivo, né? Uma pessoa que não sabe dividir afeto, né? Que é só para ele. E acaba, obviamente, afastando todas as pessoas, assim, afastando as pessoas de si, né? As pessoas não. Difícil conviver com alguém que voltou aí, Lê. Você nem conseguiu me ouvir, né? Tava falando aqui da e da solidão aí que vive uma pessoa que conseguiu ouvir? Tá. Tinha mais perguntas aí, Lê? Eu queria continuar aqui. Oi? Tinha mais perguntas aí, Lê, que o pessoal fez, A eu não Silmara colocou consegui. assim: pegando a sua analogia, Homero, o inseguro age no ciúme zeloso e cuida do passarinho. O oportunista age no ciúme possessivo e o aprisiona. Bastante legal, né, essa ideia? Sim, sim. Pô, ela usou a expressão oportunista, né? Isso. Aqui também tem um lance, assim, tem muita gente que, que a gente está falando do ciumento, mas a gente não fala da pessoa que estabelece uma relação com o ciumento, que eu acho que é um outro ponto que a gente também tem que trazer. Porque eu falei, aquelas pessoas que entendem os ciúmes como forma de amor, né? Ou seja, a insegurança dela é preenchida na insegurança do outro. Olha que coisa maluca, né? Da Uhum. gente dizer, o outro precisa estar inseguro para que eu me sinta seguro. E já vi várias relações que se equilibram assim, né? Nessas Uhum. inseguranças. É uma coisa também que a pessoa tem que pensar, porque algumas pessoas elas tendem a estabelecer relações com pessoas assim, Uhum. né? Sai de um ciumento, entra em outro ciumento, vai para outro ciumento, né? E, enfim, e não dá para só ficar também colocando a culpa no outro. Tem que entender o que está ali mobilizando ela, né? Ou essa compreensão de ciúmes como manifestação de amor que, né, que não é bacana, porque ela também vai ter um comportamento de promover insegurança no outro, para Sim, se talvez sentir uma segura. leitura equivocada do que é relacionamento, Exato, né? exato. Equivocada do que é amor, equivocada do que é parceria, né? Isso acaba comprometendo bastante a saúde relacional, Sim. né? Antes de tudo, eu queria pedir desculpa, eu não sei o que está acontecendo com a minha internet hoje, que ela está bastante oscilante. E é um tema tão legal e talvez, eu espero não ter comprometido o bom andamento, mas são coisas do momento, né? Acho que talvez o muito uso da internet nesse horário acaba talvez prejudicando e travando um pouco mais. Me perdoem Relaxa, por Lê. isso. Não tem problema não. Tinha mais perguntas aí? Não sei se na minha colinha aqui eu tenho alguma Tinha. coisa para. Existe tratamento, Homero, para isso? Né? A gente recebeu algumas dizendo, o que que eu faço, né? Eu reconheço que Cara, sou ciumento. O que que eu faço para ser melhor? então, né, Lê, não só existe tratamento, como uma pessoa que é ciumenta, ela tem que buscar tratamento. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem que o primeiro passo é elas terem consciência de que aquele comportamento dela não produz benefícios para ela, Sim. né? Porque, assim, a negação ela é muito presente. Em geral, o ciumento ele tende a ver no outro problema, né? Não sou eu que sou ciumento, é você que não tem uma postura adequada. O que é a postura adequada? É estar no meu controle. Uhum. Né? É isso que, em geral, uma pessoa ciumenta enxerga. Ela não vê que ela é ciumenta. No primeiro momento, ela atribui isso ao outro. Então, Uhum. entender que esse comportamento de insegurança é um problema para ela é o primeiro passo. Né? Por Uhum. quê? Porque você vai convidar ela a olhar que inseguranças são essas. Sim. Né? O que é sensível a mim que eu estou tentando me proteger? Né? E a gente É, acaba perdendo tanto tempo quando a gente é ciumento olhando para o outro, tentando consertar o outro, tentando mudar o outro. E é uma luta que a gente não vence, né? Quando a gente canaliza a nossa energia na tentativa de transformação do outro.
E no espaço terapêutico, né, o olhar sai do outro e se põe, né? Você tira Uhum. o foco do outro e traz para si. Por que que eu sou assim? Por que que eu me comporto assim? Ou por que que eu mantenho relacionamentos assim? Ou por que que eu repito relações assim? Né? Porque é É, muito comum e- que ciumentos repitam modelos de relações, neurose de repetição, né? sim, Achando que vixe, ninguém presta, né? Tipo, é, os homens não prestam, as mulheres não prestam, em função das múltiplas experiências negativas, né? E parte disso acontece porque eu olho só para o outro, tentando justificar no outro, pelo outro, quando eu preciso trazer para mim a responsabilidade, né? De eu olhar para mim, para as minhas fragilidades, limitações, distorções, né? sim. E para ela poder trabalhar aquele sentimento, né? Por exemplo, não adianta a gente, às vezes, brigar com o sentimento. Você está sentindo ele, você está sentindo ele. É, Né? Eu sempre digo, o problema não é necessariamente sentir ciúmes, mas é agir em função em cima desse sentimento, que é o que leva, né, as pessoas a terem um comportamento possessivo, controlador, agressivo, sim, chantagem emocional, sim. né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas fazendo chantagem, mas se você me largar, eu me mato, É, né? Se você ficar com fulano, enfim, sabe, vai ameaçar. É esse o grande problema, é ter esse tipo de comportamento, porque acaba sendo pesado, ninguém aguenta uma relação assim, uma relação densa, uma relação, sabe, aquela coisa visceral, sim. muito altos e baixos, cara, não há saúde emocional que resista a isso. Então, a Uhum. pessoa precisa entender esse sentimento, não brigar com ele, entender que, olha, se eu estou sentindo ciúmes, não é para sempre, vai passar. Talvez em algumas situações é natural e outras pessoas sentiriam ciúmes. Mas como é que eu lido com isso? Será que eu não posso falar sobre isso? Não posso tentar conversar ao invés de agir sobre? Uhum. Né? Uhum. Falar do porquê das minhas inseguranças e do porquê disso, né? Sim. Contar com a empatia ali do outro. Enfim, tem uma série de estratégias que a gente não dá para exemplificar aqui, porque, enfim, é só uma live, né? Mas que na terapia você consegue identificar e poder trabalhar isso passo a passo com a pessoa. E não é uma coisa de uma hora para outra, né? É uma Leva um construção. tempo, é uma construção, que não é assim que acontece, leva um tempinho, né? Na Mas live, tende. o nosso papel na live, né, nessas abordagens é mais um psicoeducativo, né? É de ajudar você a pensar sobre essas coisas, de startar algumas coisas, de você se dar conta delas e procurar o quanto antes um apoio, um suporte. Porque existe vida melhor. A vida é melhor quando a gente maneja melhor os nossos ciúmes. É melhor quando a gente consegue entender como essa dinâmica acontece. Sim. Eu começo a entender os meus gatilhos, os meus sentimentos, onde nascem muitas vezes as minhas inseguranças, para que eu dê conta, para que eu não terceirize para o outro, para que eu não diga para o outro, cuide das minhas inseguranças. Não, peraí, vamos construir isso e deixa eu também cuidar. Porque se as inseguranças são minhas, que eu dê conta delas, né? Que eu Sim, maneje, que eu sim, trabalhe, que eu as entenda. sim. Não, é isso mesmo. E tem uma outra coisa, Lê, que eu estava lembrando aqui agora, por exemplo, uma coisa que tem sido muito comum e recente, né, é o famoso stalking, né? Aquela pessoa que stalkeia, Meu né? Deus. O stalking assim, ele é movido também por esse sentimento de ciúmes, né? Você tem que ver, né, verificar através de redes sociais o que o outro está fazendo, quando não hackeia, né, Sim. celular, enfim, uma tentativa ali de buscar uma segurança no controle e deixar bem claro aqui para as pessoas que eu acho que isso é muito importante. Não vão por esse caminho, né? O controle não vai trazer segurança nenhuma. O controle só vai afastar, né, o outro, né, a pessoa que você tanto gosta, a pessoa que você tanto ama de você mesmo. Sim. Né? Não dá para ir por esse caminho. Uma relação saudável, ela tem que ser pautada na liberdade. A pessoa, é a história do passarinho que eu contei. O passarinho precisa ficar voando, ele precisa visitar as árvores que ele gosta, ele precisa ser ele. Porque a gente só está pleno, feliz consigo mesmo, quando a gente consegue ser nós mesmos. A partir do Sim. momento que a gente começa a se violentar nisso, né, deixa de ser quem você é para se tornar aquilo que o outro quer que você seja, né, que você começa a ceder para poder se encaixar, né, nesse outro que se espera, né, nesse controle do outro, você está morrendo internamente.
De quantas pessoas você não vê que elas chegam a um ponto delas sentirem solidão de si mesma? Tamanho distanciamento que elas tiveram de si. Elas já não se reconhecem mais, né? Elas não É se veem verdade. mais, né? E elas precisam de um tempo para se reconectar consigo mesmo. Meru, o Fefe pontuou e Oi. é verdade. Nós temos 30 segundos para acabar. Então eu quero Ixi, vai agradecer a acabar. todos, agradecer ao Homero. Fiquem de olho porque nós iremos postar